Em 15% ao ano, a taxa de juros se torna o principal entrave da construção civil. E sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM agora com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Presidente, quando a gente fala de construção, é uma cadeia muito larga. Tem os insumos, tem geração de empregos, tudo isso bem antes de chegar lá no consumidor final, a pessoa que vai comprar uma casa, comprar um apartamento, fazer uma obra. O senhor pode começar explicando qual que é a importância dessa indústria quando a gente pensa na economia brasileira? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com você e sua audiência, Larissa. O setor da construção hoje emprega mais de 3 milhões de pessoas com carteira assinada, né? E tanto na habitação quanto na infraestrutura, injeta na economia algo em torno de 700 bilhões de reais, né? São mais de 160 mil empresas trabalhando, né? Contratando esses 3 milhões de funcionários. Então, é um importante gerador de emprego e renda, e mais importante é o benefício que fica, que é a habitação e infraestrutura. Então, é um setor realmente que move a economia e um déficit habitacional ainda muito grande no país, 6 milhões de habitações, e o déficit de infraestrutura é de mais ou menos 200 bi por ano em 10 anos que a gente deveria acrescentar ao que já é investido. Esse é o nosso contexto. Uma participação bastante relevante na economia nacional. Presidente, aí a gente vai falar sobre a taxa de juros em si, que pode parecer algo distante para quem não é da área. Como é que a Selic, que está agora em 15% ao ano, vai reduzindo, freando a atividade econômica aí no setor da construção civil? É um impacto muito relevante, porque é um setor que gasta, que investe muito dinheiro e por muito tempo. Então, o efeito da taxa de juros ele é muito relevante. E eu começo dizendo assim: o primeiro a ser impactado é o imóvel da média renda, porque a caderneta de poupança passa a sofrer saques, né? Então, sofrendo saque, diminui a disponibilidade de recursos para financiar a classe média, por exemplo, a classe média, média alta ali, que depende de financiamento. Mas não só isso, as taxas de juros também, se o recurso está mais escasso, a taxa de juros também sobe. Então fica mais difícil o acesso pela disponibilidade e pelo custo da taxa de juros, né? E um terceiro ponto é que diminui a capacidade de pagamento do cliente. Olha só que coisa interessante, né? Por conta de outros da vida financeira, ele sofre o impacto, ele tem menos capacidade de pagar. Desestimula, isso eu estou falando na média renda quando eu falo de poupança, mas quando eu falo de capacidade de pagamento, aí é todas as classes econômicas, né? E por fim, o alto padrão, que aí não depende de financiamento, você passa a ter uma concorrência, da aplicação financeira. Você deixa de comprar o imóvel para deixar o dinheiro aplicado, porque é mais rentável. Então, esse é o impacto assim no imobiliário. Eu vou completar mais dois pontos só aqui, Larissa, que eu acho que fica bem abrangente, que é o seguinte: o varejo sofre também, que é aquela construção, pequenas reformas, pelo custo do crédito, pela inadimplência, pelo risco. E a infraestrutura diminui a possibilidade de ter viabilidade econômica, então você começa a adiar projetos por conta. Então, todo o setor é bastante afetado. E aí, aquela pessoa que pensava em, de repente, financiar o imóvel, comprar a primeira casa, o primeiro apartamento, se mantém no aluguel por causa dessa falta de acesso. É certo isso? Eu tô na linha certa? Não, está porque ele vai ter mais dificuldade por conta da capacidade de pagamento própria, por conta da elevação da taxa de juros, né, e por conta da escassez de funding, né, a escassez de recursos. Agora, um contraponto a isso é o Minha Casa Minha Vida tem taxas de juros fixas, né, pelo Conselho Curador do FGTS. Então, em que pese a Selic esteja alta, Minha Casa Minha Vida ainda consegue contratar bastante.
né? Porque tem uma taxa de juros quase que a metade da Selic, às vezes até um terço da Selic. Então, essa era uma das perguntas que eu tenho para o senhor, porque lá no começo do ano, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção tinha essa projeção de alta de crescimento, na verdade, de 2,3% para o setor agora em 2025, muito puxado, inclusive, pelo Minha Casa Minha Vida. A gente já está aí na reta final do ano, seguro dizer isso. Vai dar para atingir esse crescimento de 2,3%? Ainda não tem como calcular? Não tem, nós já revisitamos esse número, hoje ele é de 1,3. A nossa expectativa é de 1,3, a queda de 1% é, fortemente no varejo, e as outras, o imobiliário e também a infraestrutura, completam essa previsão de queda de 1% em relação à previsão do início do ano. E quando a gente tem esse freio, digamos assim, como o senhor colocou, desde o varejo para o imóvel de luxo, para a pequena reforma, a gente não está falando só da construtora que fica trabalhando menos. É o pedreiro que fica sem emprego, é o engenheiro que acaba se afastando, é toda uma cadeia. Acabei de receber da nossa área econômica, né, da Ieda Vasconcelos, que é lá do Sindusconde de Minas, e nos passou informações que pela primeira vez no ano teve mais desemprego do que emprego na construção civil. Foram 2.875 vagas a menos no trabalho. Nós estamos com mais de 3 milhões, porém, pela primeira vez no ano, tivemos mais desemprego do que emprego na construção. E é o freio que você acabou de colocar nas suas considerações iniciais. Presidente, pensando em taxa de juros, não tem grandes expectativas. Se ela tiver uma redução, vai ser mais para frente, não vai ser no começo do ano que vem. Qual que é a projeção que vocês fazem? Eu não digo projeção em números, mas qual que é a expectativa do setor para 2026? Olha, a taxa de juros prevista aí pelo Boletim Focus, se eu não me engano, é algo em torno de 12, 12,5, né, para o final do ano que vem. O 2024 foi um dos melhores anos em termos da construção civil, por conta do Minha Casa Minha Vida ter enquadrado, né? Vamos falar assim, do emprego estar em alta, né? Nós estamos com a taxa de desemprego muito baixa, o salário também teve uma boa agregação de valor, tudo isso moveu Minha Casa Minha Vida como grande locomotiva. Eu vou transformar isso em números para a audiência entender. Minha Casa Minha Vida, 150 bilhões de reais no ano de 2025. Vai alocar em habitação, vai produzir habitação. A caderneta de poupança, com todo o sofrimento, 150 bilhões. Já foi 205 há 5 anos atrás, né? Então, somados, nós estamos falando em 310 bilhões de reais. A infraestrutura, que são contratos de longo prazo, em que pese a gente desacelerar novos contratos, os contratos vigentes têm que andar. Teve muito saneamento, rodovias, né? Isso aplicou no país também 200, vai aplicar até o final de 2025, 290 bilhões de reais. Então, para 2026, se nós conseguirmos aplicar em 2025 esses valores, mesmo uma redução pequena da taxa de juros para 2026, a gente tem expectativa que se mantenha ou aumente um pouco a aplicação de recursos, né? O FGTS vem com 160 bilhões, muito próximo disso, o Conselho Curador aprovou, vai aprovar nos próximos, eu não sei exatamente o dia da reunião, mas a previsão é de 160 bilhões, um pouquinho a mais do que foi em 2025 para 2026. A caderneta de poupança vem com um novo SFH, Banco Central inovando, mudando um pouco as regras para que a gente tenha condição de usar mais recursos de poupança, que hoje só usa 65% dos depósitos. Nós vamos passar um modelo de usar 100% dos depósitos de caderneta de poupança no imobiliário. E os contratos de concessão foi concedido, foi um ano que mais se concedeu pelo Ministério dos Transportes. O número de concessões foi o maior de todos os tempos, então nós vamos ter muito trabalho, né? Fica aí o varejo.
que também vai ter uma injeção de 40 bilhões pelo aquele programa de reforma do governo. Então, eu não posso ter uma expectativa negativa em termos de recursos, apesar dos juros serem muito altos para o setor. Presidente, algo que o senhor quer acrescentar, que faltou te perguntar? Não, eu acho que é importante sempre relembrar que o país precisa, o país, as pessoas precisam muito de habitação, precisam muito de infraestrutura, né? E a grande mola disso se chama FGTS. Então a gente trabalha muito para preservar o FGTS para que as pessoas possam fazer frente à habitação, possa ter habitação, que é um direito constitucional sem orçamento. Então é preciso a gente ter muita consciência para deixar o FGTS produzir habitação para as pessoas nesse país. E Conversamos, agradecer a vocês pela que oportunidade. agradece, presidente. Conversamos aqui na Band News FM com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Renato Correia. Até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos.